Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do verso 9 até o verso de número 16, que nos diz assim: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos fazer uma oração nesta hora. Senhor Deus, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, cultuando ao Senhor. Nesta hora em que nós vamos meditar na tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa usá-la através do teu Santo Espírito e, iluminando o nosso entendimento, o Senhor possa tornar esta palavra clara para cada um de nós. Ó Pai, tira todo o entrave, tira todo o empecilho, todo o obstáculo que possa se opor à pregação e ao entendimento da tua palavra nesta noite. Abençoa-nos, nos dando graça, Senhor, para que possamos reter a tua palavra em nossos corações, para que possamos guardá-la em nós e assim não pecarmos contra o Senhor, antes obedecermos a ti, vivermos cada dia mais para o teu inteiro agrado e para a tua glória. Ó Senhor, sem ti nada podemos fazer, carecemos do teu Espírito, nos iluminando, nos conduzindo e nos direcionando a toda a verdade. É por isso que a ti oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois sabemos que somos falhos. E se nos achegamos à tua presença, se nos dirigimos a ti e suplicamos algo, é inteiramente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele, Senhor, que nós te oramos. Amém. Amém. Queridos, um dos episódios mais tristes das Sagradas Escrituras foi quando Judas traiu o Senhor Jesus Cristo com um beijo. Judas se aproximou de Jesus ali no jardim do Getsêmani e o saudou com um beijo. Um gesto que naquela cultura era um símbolo de carinho, um símbolo de respeito, mas na verdade, naquela ocasião, Judas estava entregando Jesus nas mãos daqueles que iriam assassiná-lo. E o beijo servia como um sinal para identificar Cristo na calada da noite. Aquele beijo foi uma demonstração clara de um falso amor, de um amor fingido, de um amor hipócrita, que escondia as suas reais intenções, as suas intenções perversas. No entanto, esse exemplo, ele nos desafia a refletirmos sobre o que realmente significa o amor. O amor cristão, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos, capítulo de número 12,
deve ser sem fingimento, sem falsidade, sem hipocrisia. Hoje nós vamos meditar sobre o que significa amar verdadeiramente, amar de forma genuína, não apenas com palavras, mas sobretudo com ações que de fato refletem o verdadeiro amor. O amor com o qual Cristo nos amou e que agora nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Queridos, como nós temos aprendido, a carta aos Romanos, ela pode ser muito bem dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a parte mais doutrinária da carta, na qual Paulo fala sobre o que Jesus fez por nós. A segunda parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16, é a parte mais prática da carta, onde o apóstolo Paulo vai, por sua vez, falar sobre como devemos viver à luz daquilo que Cristo fez por nós. Então, na primeira parte, basicamente, Paulo descreve a salvação que nós recebemos. Já na segunda parte, Paulo nos ensina a respeito de como deve ser a nossa resposta a esta salvação. E é por isso que ele começa essa segunda parte aqui no capítulo 12, nos dois primeiros versos, rogando aos crentes que, à luz de todas as misericórdias demonstradas por Deus em nossa salvação, agora devemos viver de maneira compatível com esta salvação que recebemos. E como seria isto? Paulo vai dizer: apresentando nossas vidas como sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus, não nos conformando com este mundo, antes transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Em seguida, como vimos na semana passada, uma expressão deste viver transformado é o que Paulo vai nos ensinar aqui do verso 3 ao verso 8, quando nós servimos a Deus e servimos também uns aos outros com os nossos dons espirituais. Como nós vimos, cada crente recebeu da parte do Senhor pelo menos um dom espiritual, para que assim possa contribuir com a edificação da igreja, com o avanço do reino de Deus. Agora, como uma segunda expressão desse viver transformado, Paulo vai ensinar que nós devemos demonstrar amor em nossas vidas. Estamos acostumados a pensarmos, em 1 Coríntios capítulo 13, como sendo o grande capítulo do amor. Mas, se nós prestarmos atenção, Romanos 12 também é um grande capítulo acerca do amor. O ponto de todos os mandamentos que nós lemos aqui, que vão do verso 16 e vão até além, vão até o verso 21, o ponto que une todos esses mandamentos é um só: o amor. Aqui, em Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 21, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de como nós devemos amar os nossos irmãos, amar a Deus e amar também aos nossos inimigos. E veja, o ideal seria que em uma só exposição eu pudesse tratar de toda essa sessão. Mas não é o caso. Então hoje nós vamos delimitar, conforme a leitura que nós fizemos lá no início
do verso 9 até o verso de número 16. E vamos tratar especificamente a respeito do amor que nós devemos demonstrar uns para com os outros, o amor ao próximo. Então, com base nisso, queridos, eu gostaria de propor aos irmãos o seguinte tema: amando de verdade, sem hipocrisia. Amando de verdade, sem hipocrisia. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o amor cristão deve ser sincero. Paulo começa afirmando aqui no versículo de número 9, Romanos capítulo 12, versículo de número 9, Paulo vai dizer: o amor seja sem hipocrisia. O amor encabeça a lista de mandamentos e ele é chave para o entendimento de todos esses mandamentos, porque tudo o que vem em seguida a este mandamento relacionado ao amor é sim uma demonstração de amor sem hipocrisia. Quando Paulo diz que o nosso amor deve ser sem hipocrisia, algumas pessoas podem ler esse texto e dizer assim: bem, se eu não amo aquela pessoa, logo eu não vou fazer o bem para ela, porque eu não sou falso, e isso seria hipocrisia. Realmente, a palavra de Deus não ensina que nós devemos fingir que amamos as pessoas, ou fingir um sentimento por alguém, ou fingir que nós gostamos de alguém, mas uma coisa ela nos manda amar. O próprio Senhor Jesus Cristo nos trouxe esse mandamento, quando lá em João capítulo 13, do verso 34 ao verso 35, ele disse: novo mandamento vos dou, não vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Veja, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele nos amou, devemos amar uns aos outros. Mas veja, por conta do pecado remanescente, infelizmente, muitas vezes as nossas afeições não vão estar nos lugares certos. E a Escritura nos ensina que o nosso amor não pode ser baseado em sentimentos e emoções. Ele deve ser baseado naquilo que a Bíblia diz que ele deve ser baseado. Como é que eu devo amar o meu irmão? Como é que eu devo demonstrar amor por ele? Obedecendo a lei do Senhor. Obedecendo aos mandamentos do Senhor. Este amor, ele não é baseado em meramente um sentimento, mas ele é uma decisão de amar. E veja, aqui é importante destacarmos este ponto, porque nos nossos dias é muito comum as pessoas confundirem amor meramente com emoção. Só que veja, isso não significa que o amor exclua as emoções. Não é isso. Mas o amor, queridos, ele toma atitudes que visam o bem da outra pessoa. O amor, ele vai se manifestar de maneira concreta, em obediência à vontade de Deus. Por exemplo, um exemplo que nos ajuda bem a entender este ponto. O nosso amor para com Deus. Nós manifestamos o nosso amor para com Deus através da nossa obediência aos mandamentos de Deus, não é assim?
O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse lá em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Da mesma forma, meus queridos, nosso amor não se manifesta para com o nosso próximo somente em palavras, sobretudo em ações. Por isso que o apóstolo João, ele vai nos ensinar na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, claro que nós podemos usar as palavras para demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo. Mas a advertência que João nos traz aqui é que essas palavras, elas têm que ser acompanhadas de ações concretas que evidenciem esse amor. Não é meramente de palavras. Que o amor seja sem hipocrisia. Como é que nós podemos nos guardar do amor hipócrita? Pela transformação da nossa mente, pelo serviço cristão. Às vezes, queridos, talvez você já tenha passado por isso. Nós pensamos que primeiro devemos sentir alguma coisa para poder fazer algo por alguém. A palavra de Deus vai justamente mostrar isso. Muitas vezes os nossos sentimentos, eles não vão estar alinhados por causa do pecado, mas mesmo assim eu devo fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Mesmo assim eu devo amar o meu próximo, eu devo amar o meu inimigo. Veja, a Escritura nos chama a fazer as ações que advêm do amor por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa de quem nós somos, não por causa daquilo que nós sentimos. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque Cristo nos amou. Por que nós devemos amar uns aos outros? Por causa de quem somos. Nós somos filhos de Deus e agora nós somos irmãos uns dos outros. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. Por esta razão que na sequência, e você vai perceber que eu vou pensar alguns versículos, eu não vou fazer o que normalmente eu faço, que é a exposição corrida de todo o texto. Por quê? Porque algumas dessas expressões, alguns desses versos dizem respeito à próxima exposição da semana que vem. Eu vou me delimitar aqui ao amor ao próximo. E é justamente por isso, voltando aqui, fechando esse parênteses, é justamente por isso que você vai perceber, em segundo lugar, que o amor cristão, ele deve ser cordial. Observe o verso 10. Paulo afirma: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo usa aqui, queridos, nessa passagem, duas palavras gregas distintas para amor. A primeira, que foi traduzida aqui por amor cordial ou cordialmente, na língua original, no grego, Paulo usou a palavra filostorcos. É a palavra empregada para descrever amor entre familiares. Amor entre pessoas da mesma família. A segunda palavra que ele utilizou foi Filadélfia, que pode ser traduzido como amor fraternal, que significa amor entre irmãos. Então, a família de Cristo, queridos, deve manifestar esse amor fraternal, esse amor de uma família de fato, de irmãos. Percebem que isso vai além daquilo que nós necessariamente sentimos? Ou seja,
Não devemos amar uns aos outros porque sentimos grande vontade de fazer isso. Nós devemos amar uns aos outros pelo que nós somos. Nós somos irmãos, filhos de Deus, membros da mesma família. Somos um só povo. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. Paulo usa aqui essa ideia do amor natural, que é expresso no ambiente familiar, e o amor fraternal entre irmãos, para nos ensinar que a igreja é uma família. Quando nós passamos pelo novo nascimento, nós não apenas nascemos para uma nova vida em Cristo, nós também nascemos para uma nova família, e cada crente é membro desta família, da família de Deus. Como seria bom, meu querido, minha querida, se a igreja vivesse o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Nós sabemos como muitas vezes nossos irmãos de sangue erram, e nós temos paciência com eles, nós buscamos entendê-los, nós fazemos um esforço muito grande para ajudá-los, mas muitas vezes quando se trata dos nossos irmãos em Cristo, não é assim. Quando a Bíblia diz que deveria ser assim. Que essa mesma disposição que a gente tem para tratar os nossos da nossa casa, a gente também deveria tratar os da família da fé. Será que nós temos demonstrado essa mesma afeição uns para com os outros? Então, em segundo lugar, o amor cristão busca a honra do próximo. Veja o verso 10 ainda. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E em seguida, e aí chamo a atenção para essas palavras, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-se em honra uns aos outros. O que é que significa isso, queridos? Significa que você deve buscar primeiro a honra do seu irmão. Que a sua primeira preocupação deve ser que o seu irmão seja honrado e não você. Veja, é da nossa natureza buscarmos honra. É da nossa natureza caída amarmos quando as pessoas nos reconhecem, nos dão glória, nos honram. Nós gostamos disso. Só que aí vem o Evangelho e inverte a ordem. E desafia eu e você a buscarmos a honra do próximo, do outro, do meu irmão em Cristo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O Evangelho, queridos, nos desafia a abandonarmos a nossa luta por reconhecimento e lutarmos para que o nosso irmão seja reconhecido. A nossa ambição no corpo de Cristo não deve ser buscarmos nos destacar, mas que os outros sejam destacados. Não se preocupe com a sua honra. Deixe que outro cuide dela. Se preocupe você em honrar o seu irmão. Lembra da parábola que o Senhor Jesus contou? Quando alguém te convidar para um banquete, não vá logo sentando nos primeiros lugares. Não busque a sua honra, mas se sente lá no último lugar e espere que alguém lhe convide. Amigo, assenta-te mais aqui à frente. Isso será uma honra para ti. Mas em quarto lugar, o amor cristão também é descrito aqui como sendo generoso. Compartilhai as necessidades
dos santos, verso 13. Outra característica do amor cristão é que ele é generoso, ele é capaz de compartilhar o que ele tem para suprir a necessidade daqueles irmãos que estão passando por dificuldades. Eu acho interessante o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui, que foi traduzido por compartilhar, koinonel, que traz a ideia de comunhão com as necessidades dos santos. Ou seja, queridos, você entra em comunhão com os santos quando, de fato, você se solidariza com ele. Você entra em comunhão com as necessidades deles. É como se aquelas necessidades, elas passassem a ser suas também. Você, de alguma forma, você vai trabalhar para ajudar aquele irmão a suprir aquela necessidade. É interessante também a palavra necessidade que Paulo usa, no original traz a ideia de necessidade básica. Ou seja, Paulo não está dizendo que nós devemos ser co-participantes com os desejos, com as vontades, ou até mesmo com os luxos, mas compartilharmos das necessidades básicas. E essa diferença, queridos, ela é, sem dúvida, importante, porque uma coisa é a pessoa que é carente das necessidades básicas, outra coisa é aqueles que querem mais do que necessitam. O amor verdadeiro é evidenciado com atitudes concretas. E aqui podemos citar o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 13, do verso 17 ao 18, quando ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor cristão, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele vai além das palavras. Ele é alguém que é capaz de compartilhar das necessidades. Ele é capaz de se envolver com o outro, de ajudar o outro, especialmente aqueles que fazem parte da família da fé. Mas o amor cristão também, ele é hospitaleiro. Veja que o apóstolo Paulo, e ele prossegue e ele vai dizer: praticai a hospitalidade. Lá no verso 13, finalzinho do verso 13. Então, naquela época, queridos, a hospitalidade era algo muito importante ser realizado pela igreja. Porque as hospedarias, elas eram escassas e geralmente eram distantes umas das outras, geralmente eram lugares desagradáveis, lugares inseguros. Então, uma maneira de demonstrar o amor cristão era abrir a porta da sua casa para aqueles que estavam de viagem e recebê-los. Havia uma movimentação muito grande na igreja ali no início do século, e por conta da perseguição, os cristãos muitas vezes estavam sendo deslocados, ou se deslocando, fugindo dos ataques do Império Romano, dos judeus, e aí eles precisavam muito contarem com a hospitalidade de outros irmãos em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, por vezes, ficou hospedado na casa de irmãos. Então essa era uma forma de manifestar o amor para com o meu irmão, ali naquela época. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o bispo deve ser hospitaleiro, mas não somente ele. Cada irmão da igreja, cada crente também deve ser hospitaleiro. Nós devemos exercer a hospitalidade com alegria, sem murmuração. Como nos ensina o apóstolo Pedro,
lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, quando ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ou seja, havia ali pessoas na época, e Pedro está tratando aqui de pessoas que hospedavam os irmãos, mas a contragosto. E aí passavam a murmurar. E não é dessa forma que o Senhor quer que nós manifestemos a nossa hospitalidade, a nossa demonstração de amor para com o próximo. Ainda, queridos, Paulo descreve o amor cristão como um amor que se identifica com o próximo. Verso 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Infelizmente, por causa do pecado que ainda habita em nós, a nossa natureza, ela é contrária a esse mandamento. Infelizmente, meus queridos, muitas vezes nós nos alegramos com o sofrimento do outro e nos entristecemos com o sucesso do outro. Você já pensou nisso? É assim que nós procedemos naturalmente por causa do nosso coração pecador. Nós nos alegramos com a tristeza do outro e nos entristecemos com o sucesso do outro. Porém, observe que o apóstolo Paulo nos ensina aqui que o amor cristão, ele deve identificar-se com o próximo. O amor é capaz de alegrar-se com os que se alegram, de chorar com os que choram. Claro que Paulo está falando aqui de uma alegria genuína, certo? Paulo não está falando de uma alegria pecaminosa. Ele também não está falando de uma tristeza pecaminosa, mas de uma tristeza genuína, legítima, pela qual nós deveríamos nos solidarizar com o nosso próximo. Veja, tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte deste mundo caído em que nós vivemos. E nós sabemos muito bem o que é isso. Há dias em que nós estamos alegres, há dias em que nós estamos tristes. Volta e meia estamos experimentando um dos lados desta moeda. Por isso que o amor cristão, ele deve ser demonstrado nas alegrias e nas tristezas desta vida. Isso é muito importante, queridos. Quando nós nos aproximamos daqueles que estão sofrendo e nós dividimos a carga com esta pessoa, isso traz um alívio para ela. Quando nós nos aproximamos de quem está alegre e nós nos alegramos com esta alegria ela é multiplicada. Quando nós compartilhamos da tristeza, nós dividimos, né, essa tristeza. Quando nós compartilhamos da alegria, nós multiplicamos esta alegria. Agora, gostaria de fazer a você uma pergunta. O que é mais fácil para você? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Veja, por causa do pecado que habita em nós, nenhum dos dois é fácil. Contudo, eu penso que o mais difícil para nós pecadores é se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes nós somos muito capazes de se identificar com aqueles que estão sofrendo. Às vezes você sabe de um acidente, de uma tragédia que aconteceu num local, em outro país. E você se entristece quando você vê o número de vítimas, o número de mortos. Você se entristece. Muito mais quando alguma coisa ruim acontece com uma pessoa próxima de você. Você também, que você ama, você sente. Certo? Por outro lado, queridos,
Muitas vezes nós temos dificuldade de nos alegrarmos com as conquistas do outro. Especialmente se aquilo que o outro recebeu da parte de Deus era justamente aquilo que nós queríamos ter e não temos. E aí nós caímos no pecado de invejar o outro. Invejamos os talentos do outro. Invejamos o emprego do outro, o casamento do outro, os filhos do outro, os bens do outro. Somente pela graça de Deus é que podemos ser capazes de se alegrar com os nossos irmãos, de fato e de verdade. Somente pela graça de Deus, queridos, nós podemos cumprir esse mandamento de amarmos verdadeiramente, inclusive de nos alegrarmos e nos entristecermos com os nossos irmãos. Não é algo que nós vamos conseguir com as nossas próprias forças, mas é somente quando o Senhor Deus nos capacita. Mas ainda, o amor cristão se manifesta na harmonia. Veja que ele vai dizer no verso 15: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. A orientação aqui de Paulo é: sejam unânimes entre vocês, vivam em harmonia, tenham o mesmo modo de pensar. Essa era uma orientação muito necessária ali naquela igreja de Roma. Os irmãos sabem do contexto. Havia judeus, havia gentios, haviam diferenças entre eles, grandes. E aqui Paulo está conclamando aqueles irmãos a viverem em comunhão, em unidade, terem o mesmo sentimento uns para com os outros, a viverem em harmonia uns com os outros. Claro que não é possível que numa igreja as pessoas pensem exatamente da mesma forma, como inclusive o presbítero Rani ressaltou hoje pela manhã. Então, existe uma unidade básica daquilo que nós cremos, que nos torna irmãos em Cristo Jesus, que nos faz fazer parte desta igreja de Cristo. Por outro lado, há também divergências em questões que são secundárias. O grande problema é que muitas vezes nós pegamos essas questões que são secundárias e aí, a partir disso, começamos a brigar, começamos a nos dividir por causa disso. Questões que não fazem parte daquilo que é a essência da fé cristã, mas que por alguma razão nós somos tomados de paixão por defender essas posições. E muitas vezes isso acaba em discussões ferrenhas, isso acaba em divisões nas igrejas. Por isso que Paulo vai dizer: irmãos, tenham harmonia entre vocês, tenham a mesma atitude uns para com os outros. E isso é muito importante, queridos, para o testemunho da igreja. É fundamental, queridos, que nós busquemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque não há nada que prejudique mais o nosso testemunho perante o mundo enquanto igreja que as divisões que há em nosso meio. Para não darmos ao mundo munição para falar contra a igreja de Cristo. É por isso que nós precisamos viver em harmonia. E por último, o amor cristão, ele também é humilde. Veja aí o verso 16. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, não sejam orgulhosos, sejam humildes. Sejam humildes. Paulo está dizendo que ao invés de sermos altivos, orgulhosos, cheios de si, cheios de soberba, devemos ser solidários com aqueles que são
humildes na igreja, sermos sensíveis a eles, às necessidades deles, devemos manter comunhão com eles, não tratá-los de uma forma preconceituosa, fazendo acepção de pessoas. Não. A palavra de Deus nos ensina justamente que, independentemente do grau de escolaridade que você tenha, do status social que você tenha, da condição financeira que você tenha, você deve se relacionar com os seus irmãos mais simples, mais humildes, mais necessitados da igreja. Eles são seus irmãos. E aqui não há essa separação de castas. E essa é uma das características que tornam a igreja tão bela. Porque aqui não há essa diferença se você é médico, engenheiro, arquiteto, você é gari, se você é uma dona de casa, se você é alguém que faz diária, se você é alguém que trabalha num trabalho simples, do comércio, nos serviços gerais, não importa. Você é meu irmão. E o amor que eu devo a você é o mesmo que eu devo para qualquer outro. Isso é importante, queridos, para que a igreja possa ser, de fato, uma igreja que ama. Porque nós vamos encontrar na igreja diferenças. Nós vamos encontrar na igreja pessoas diferentes. Mas aqui nós não nos relacionamos com base nessas diferenças. Aqui nós nos relacionamos com base naquilo que nos une, naquilo que nós somos em Cristo. E para arrematar, Paulo ainda vai dizer: não sejais sábios aos seus próprios olhos, né? Ou seja, em outras palavras, não pense que você é alguma coisa, não pense que você é melhor do que os outros, não pense que você merece os primeiros lugares, não pense que você merece estar à frente, ser honrado, ser reconhecido. Ninguém merece nada. Tudo que nós temos é pela graça de Deus, mas muitas vezes você vai encontrar pessoas dentro da igreja chateadas, porque elas não têm o reconhecimento que elas gostariam de ter. Mas por que você faz o que você faz? Para quem você faz o que você faz? Porque se for para Cristo, meu querido, minha querida, nós não devemos ficar esperando reconhecimento. Nós não devemos esperar receber glória uns dos outros. Não que seja errada, é até uma forma de nós encorajarmos uns aos outros, nós elogiarmos quando alguém faz alguma coisa na igreja. Muitas vezes a gente não faz isso, mas se fizer alguma coisa errada, aí a gente fala. Então, assim, que nós tenhamos essa atitude de condescender com o que é humilde, de não nos achar superiores aos outros, não buscarmos os aplausos humanos, não ser sábio aos nossos próprios olhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então que nós possamos agir com amor. Claro, e quando ele fala isso, ele não está dizendo que nós devemos ser avessos ao conhecimento, ao querer crescer em sabedoria. Não, não é isso. Mas que o saber, ele precisa ser acompanhado de amor. Porque o saber pelo saber, ele vai ensoberbecer.
é o amor que vai, de fato, edificar. Trazendo algumas aplicações com base naquilo que nós vimos, queridos. Primeiro, temos uma dívida de amor com os nossos irmãos. Temos uma dívida de amor uns com os outros. Deus nos amou e agora nós temos uma dívida de amarmos uns aos outros. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, aqui mesmo nesta carta, no capítulo 13, verso 8, ele vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, esse débito que eu tenho, por exemplo, com você, não é porque você fez alguma coisa por mim e agora eu estou devendo a você. Não. É porque Cristo, que me salvou e que me amou, mandou que eu amasse você. E vice-versa. E nós temos essa dívida um com o outro. Eu devo amar você e você deve me amar também. E que nós possamos, queridos, entender isto. Mas que este amor cristão, em segundo lugar, seja sincero. Nós estamos acostumados com amores insinceros. Não sei se existe essa palavra, ou não sinceros, vou colocar assim. Não é? Acho que todos já passamos por situações de pessoas que se aproximaram da gente demonstrando que nos amava, mas que no fundo não nos amava. Aquela demonstração de amor era apenas com um interesse por trás. Assim como Judas, que beijou a face do Senhor Jesus demonstrando amor, mas não era porque amava de fato. Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Você vai para um determinado local, a pessoa quer te vender alguma coisa, ela te trata bem, ela te cerca de cuidados, ela demonstra uma atenção, um cuidado com você. E quando você diz assim, não, eu não quero, aí o tratamento muitas vezes muda radicalmente. Então, nós sabemos o que é o amor não sincero. E nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a amar ao próximo dessa forma. Devemos examinar o nosso coração para sabermos se estamos amando ao nosso próximo de forma sincera ou por outras razões que não são as bíblicas, que não são corretas, que tornam o nosso amor um amor fingido, um amor hipócrita, um amor falso. Será que eu tenho amado como Cristo me ensinou a amar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que eu tenho amado como Cristo me amou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que é assim que nós temos amado uns aos outros? E nós somos chamados, meus queridos, independentemente do sentir, a amar uns aos outros. Mas que o amor cristão também seja cordial. Pratique o amor fraternal, esse amor afetuoso, tratando o seu irmão em Cristo realmente com essa afeição, como se fosse alguém realmente da sua família. Como você muitas vezes tem amor pelos seus familiares e busca ajudá-los, busca compreendê-los, é paciente com eles, não é? Sempre espera o melhor deles. Que nós também possamos ter uma atitude assim para com os nossos irmãos e demonstrarmos que somos uma família em Cristo. Mas para isso, queridos, nós precisamos nos envolver com a igreja. Nós precisamos dedicar tempo para nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos estar dispostos a isso.
E aqueles que são líderes, eles precisam sim estar envolvidos com a igreja, no meio da igreja, para que se o irmão precisar, ele possa olhar para você e dizer: eu preciso da tua ajuda. Ele não ter esse impedimento: eu preciso de você, me ajude. Nós precisamos ser assim. Também, o amor cristão busca honrar ao próximo, ou seja, ao invés de ficarmos buscando incessantemente o reconhecimento próprio, a honra para si, que nós possamos buscar honrar o nosso irmão, que ele seja reconhecido, ao invés de buscarmos honra, possamos dar honra ao próximo. E como eu disse, desde que a sua honra, outros vão se preocupar. Não é isso que o provérbio diz? Que a boca do outro te louve. O amor cristão é generoso. Seja generoso com o que Deus lhe deu. Ao perceber a necessidade do outro, esteja pronto para ajudar, seja com recursos materiais, seja gastando tempo com esta pessoa, seja ajudando de alguma forma que você possa ajudar, que você possa de fato demonstrar esse amor que não é apenas de palavras, mas de fato e de verdade, que quando ver alguém em necessidade, algum irmão em necessidade, é capaz de agir, mesmo não estando sentindo nada, mas agir. Que possamos também exercer o amor de maneira hospitaleira, que possamos acolher os irmãos em nosso lar, que possamos acolher as pessoas na igreja. É uma forma de exercer hospitalidade também. Aqui é a nossa casa, nossa família. Vamos acolher aqueles que estão vindo, aqueles que estão conosco, que talvez ainda não se sintam parte, mas vamos acolher. Vamos dar uma carona para aqueles que precisam. É uma forma também de você exercer o amor cristão. O amor cristão também, ele se identifica com o próximo, ele se alegra quando o seu irmão está alegre, ele chora quando o seu irmão chora. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes, queridos, nós achamos assim: não, eu já tenho meus problemas, sabe? Eu já tenho as minhas preocupações, eu já tenho os meus motivos para me entristecer. Eu não vou me envolver com a tristeza do outro, eu não vou me envolver com o problema do outro, com a dificuldade do outro. Eu já tenho problema demais na minha vida. Ou se não, muitas vezes nós não somos capazes de nos alegrar, porque Deus concedeu ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter. E aí a gente pergunta: Senhor, por que ele, não eu? Esse é o velho coração falando. E é pela graça de Deus que nós somos capazes de se alegrar com aqueles que se alegram com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Veja, mas o amor cristão, ele também vai ser demonstrado na nossa vida em harmonia. Então, a unidade da igreja é um testemunho poderoso para o mundo. Nós precisamos entender isto, queridos. Precisamos nos esforçar, como nós tivemos aprendido hoje pela manhã, a agirmos de maneira a termos um só sentimento, a termos essa forma de agir em harmonia, buscando sempre tratar das lutas, das dificuldades de maneira bíblica, sendo pessoas que buscam serem pacificadores, pessoas que ajuntam as mãos separadas, pessoas que lutam para buscar a paz. Claro que essa paz não é em detrimento da verdade, obviamente, mas muitas vezes, como eu falei anteriormente, o motivo das discórdias não é naquilo que é o essencial da fé. Mas que o nosso amor também venha a ser um amor humilde, deixando
todo tipo de orgulho, soberba, altivez, que possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, queridos, que nós tenhamos essa atitude, que nós possamos amar desta forma uns aos outros, para que o nosso amor não seja um amor fake, falso, hipócrita, mas que seja um amor igual ao de Cristo, que possamos nos amar como Ele nos amou, que essa seja a nossa oração e que sobre este propósito esteja todo o nosso empenho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Amém.